Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para a gente dar continuidade nas nossas matérias, né? Chegando aí reto final, daqui uns dias vamos dar uma pausa, né? Para iniciar o próximo período. Nós vamos falar sobre traumatismo crânioencefálico, tá? Eu já mandei os slides para vocês, né? Na última aula. E hoje eu vou fazer um vídeo, né? Explicativo para a gente continuar dentro dessa matéria, tá? Então, vamos lá. Vamos ver, né, o que é o traumatismo crânioencefálico, né? Devido, como todo trauma, né, direto ou indiretamente, acomete o encéfalo e seus envoltórios, né, crânio, meníngeos, tá? Então, é qualquer trauma que levar, né, alguma alteração, no caso, na região do encéfalo, né, no crânio e também nas meníngeas, tá? Que é aquele envoltório, aquelas capas protetoras, né, que estão em volta do nosso encéfalo, tá? Dentro, né, da epidemiologia do traumatismo crânioencefálico, né, no mundo, né, isso aqui é um geral, acontece por ano, né, cerca de 10 milhões, né, internações causadas por um traumatismo crânioencefálico, tá? É considerada a terceira causa, né, a terceira maior causa de morte, né, infelizmente devido aos acidentes, né, tanto automobilístico, né, envolvendo motos, envolvendo práticas esportivas, né. É um acometimento maior, né, entre os homens do que nas mulheres, né, cerca de 2 por 1. Então, a cada 2 homens, somente uma mulher, né, enquanto 2 homens sofrem um traumatismo crânioencefálico, uma mulher sofre com esse tipo, né, de causas, tá? Normalmente acontece mais entre os jovens, né? E as causas, né, a principal causa do traumatismo crânioencefálico, né, são os acidentes, né, automobilísticos, tá? Logo após vem as quedas, queda de andaime, né, queda de bicicleta, queda de um prédio, tá? Os acidentes por arma de fogo e também atividades esportivas. A população comumente afetada são os adultos jovens, né, do sexo masculino, responsável por 80% dos casos. Ou seja, quando a gente fala, né, tem aquela frase que diz que por que os homens, né, morrem mais cedo, né, devido a esse fato, né, por eles se arriscarem mais. Normalmente os trabalhos, né, do homem acaba sendo um pouco mais arriscado, né, eles se colocam, né, mais expostos a esse tipo de acidente, né, do traumatismo crânioencefálico, tá? Eles se arriscam mais, né, tem mais coragem de se arriscar, né, frente a algumas atividades diárias, tá? Em uma avaliação, né, inicial, a gente precisa analisar a história clínica desse paciente, né, o que aconteceu, como é que foi, né, o acidente, se ele já tem alguma doença, né, anteriormente do acidente, tá? Um exame físico geral desse paciente, fazer a avaliação neurológica, né, através daquela escala de Glasgow que já havíamos estudado sobre ela, o tipo e gravidade do acidente, que eu já falei com vocês, o nível de consciência, sinais e sintomas neurológicos, presença de fratura no raio-x do crânio, tá? Então, um paciente que teve alguma queda, a primeira coisa que, né, provavelmente eles vão pedir, né, de exame é um raio-x de crânio, tá? Muitos fatores vão influenciar, né, durante uma avaliação neurológica, né, inicial. Por isso, a avaliação cardiopulmonar, ela deve acompanhar, né, esse exame neurológico, tá? O controle e a manipulação das vias aéreas, respiração e circulação são prioritários. Por que isso acontece? Porque nada adianta você estar avaliando um paciente, né, avaliando se ele está tendo alguma resposta neurológica, se ele está com as vias aéreas obstruídas, não tá conseguindo, né, fazer uma respiração adequada, ele está sem pulso, né, então nada adianta
você fazer uma avaliação neurológica nesse paciente, se ele não tem circulação, se ele não consegue fazer uma respiração adequada, tá? Então, são prioridades, né, a circulação, a respiração desse paciente, para depois, assim, você analisar se ele vai ter alguma sequela, né, se ele vai ter alguma, vai afetar a sua coordenação motora, tá? Enfim, depois disso que vem, né, a chance de avaliação, né, da escala de Glasgow, tá? Entra outro fato também que afeta muito, né, durante a avaliação neurológica, né? O uso de álcool e droga, tá? Que vão deprimir, né, o sistema neurológico, né? E que vão influenciar nessa avaliação, tá? Então, por exemplo, um paciente que está muito alcoolizado, né, ou à base de drogas, ele não vai manter as mesmas respostas, a pupila vai estar alterada, né? Ele vai estar mais lento, às vezes ele nem consegue responder a movimentação, né? Então, o serviço, o sistema, né, nervoso, motor principalmente, né, o sistema motor dele vai estar bem afetado, ele não vai, às vezes não consegue andar, não consegue deambular, ele não vai conseguir movimentar, né? Então, por esse sistema nervoso estar deprimido, né, devido ao efeito do álcool e das drogas, vai acabar afetando, né, essa avaliação, tá? A avaliação dos sinais e sintomas, né, deve ser feita perante esse traumatismo craniano, né? Ele pode alterar os dados vitais, né? O traumatismo craniano, ele pode alterar os dados vitais, né? Sendo muitas vezes difícil de saber se essas alterações ela vem, né? Elas são oriundas do traumatismo craniano encefálico ou de outros fatores, tá? Então a gente tem que avaliar com muita cautela, né? Esses sinais e sintomas para determinar se está vindo de um traumatismo crânioencefálico ou outro fator, tá? A hipertensão, bradicardia, né? Lembrando que a hipertensão é um aumento, né, da pressão arterial sistêmica, tá? A bradicardia é diminuição, né, da circulação sanguínea, né, ou dos batimentos cardíacos, e a diminuição da frequência respiratória, tá? Esses três, né, sinais, eles formam, né, a tríade de Cush, tá? Que são uma resposta específica ao aumento agudo e potencialmente fatal, né, a hipertensão intracraniana, né, indicando a necessidade de uma intervenção imediata. Então, aqueles pacientes que apresentam hipertensão, né, é claro, chegou, né, de um acidente automobilístico, né, suspeito de um traumatismo crânioencefálico, né, tá apresentando hipertensão, bradicardia e diminuição na frequência cardíaca, né, ele necessita, né, tem a necessidade, né, de uma intervenção imediata, pois ele pode estar representando, né, um aumento agudo e fatal, né, de uma hipertensão intracraniana, ou seja, uma pressão dentro do crânio, tá? Pode ter alguma lesão, né, encefálica que está causando essa pressão intracraniana. Pode ser uma hemorragia, né, dentro desse crânio, tá? Pode causar, né, o edema cerebral, né, ou edema encefálico, tá? Que pode aumentar essa pressão dentro do crânio do paciente, né, com o traumatismo crânioencefálico, tá bom? Independente da escala de coma de Glasgow, né, o paciente ele é considerado com traumatismo crânioencefálico grave se apresentar qualquer das situações seguintes. Assimetria das pupilas, né, que são diferença entre as pupilas, uma vai estar mais dilatada, a outra mais concentrada, né, uma dilatada, a outra mais fechada. Assimetria motora, fratura de crânio com perda de líquor, né, ou exposição do tecido cerebral, né, perda do tecido cerebral, deteriorização neurológica, queda de 2 ou mais pontos na escala de coma de Glasgow, né, ou cefaleia intensa, ou um aumento, né, do diâmetro de uma pupila, né, ou desenvolvimento da paresia assimétrica, tá? Ou seja, esse paciente ele pode ter alguma perda de movimento de um lado do corpo, né? Então isso aí pode representar, né, um traumatismo crânioencefálico grave, tá? E fratura com afundamento do crânio. Nós vamos ver também essas classificações, tá?
referente à classificação da gravidade desse paciente. Ele vai se manter leve, essa classificação ela vai dar através da pontuação, né, que se teve através da escala de Glasgow, tá? Eu não vou retornar, né, a pontuação dessa escala de Glasgow, porque a gente já havia falado, já estudamos, né, como que é feito essas pontuações, tá? Qualquer coisa vocês vão retornar, né, nesses slides, estudado, que foi no início, né, do período, ainda estávamos dentro da escola, né, quando foi falado sobre o assunto. Vocês vão retornar nessas aulas se caso tiver dúvida como avaliar o paciente, tá? Fez a avaliação, através dessa pontuação, vamos fazer a classificação da gravidade desse paciente. Ela vai ser leve quando a pontuação for de 14 a 15, moderada de 9 a 13 e grave quando for de 3 a 8. Lembrando que pacientes com uma avaliação da escala de Glasgow, né, e já tiver 8 ou abaixo de 8, ele é considerado, né, grave, e ele precisa, né, ele já vai estar em estado de inconsciência e tem a necessidade de intubação desse paciente, tá? Então, provavelmente esse paciente vai entrar em coma, ok? E agora vem a classificação do tipo, né, de traumatismo crânioencefálico, tá? Nós teremos o traumatismo craniano fechado, traumatismo craniano com fratura e afundamento e traumatismo craniano aberto, tá? Agora nós vamos ver cada um desses tipos de traumatismo. O traumatismo craniano fechado é a ausência de ferimentos, né, no crânio ou, quando muito, uma fratura linear. Essa fratura linear ela vai aparecer somente, a gente não consegue ver, né, a olho nu, a gente só consegue ver através de um raio-x, que seria o crânio, né, no caso, o osso craniano, pode apresentar algo trincado, né, ou alguma rachadura, né, alguma fratura linear, tá? Não afundamento, que é diferente, tá? Quando não há lesão estrutural, né, macroscópica, né, no caso a olho nu, do encéfalo, que é chamado uma concussão, tá? A contusão, laceração, hemorragia e edema pode acontecer, né, com lesão do parênquima cerebral, tá? Quando a gente fala no parênquima cerebral, né, que entra essa região encefálica, tá? Então, essa contusão, né, laceração e hemorragias e também o edema pode acontecer dentro desse parênquima cerebral, tá? A fratura linear sem afundamento, né, ela não requer tratamento específico, somente observação, né, se houver suspeita de lesão cerebral. Então, o paciente ele pode ter uma fratura, né, no crânio, porém ele pode não apresentar, né, alguma lesão cerebral, tá? Esse paciente que tem essa fratura linear, né, sem afundamento, ele pode ficar em observação, não tem um tratamento específico, né, porque aí vai de acordo com essa calcificação, né, desse osso craniano. Porém, se esse paciente teve, né, esse fratura linear, ele corre, né, o risco de ter uma lesão cerebral, né, devido à queda, né, devido ao traumatismo diretamente, né, ao crânio, tá? Se isso aconteceu, pode ter, né, a suspeita de uma lesão cerebral. Porém, esse paciente ele vai ficar em observação, né, se vai apresentar algum tipo de sintoma ou sinal, tá? Atenção às fraturas que cruzam, né, no leito vascular ou suturas cranianas em virtude de uma possibilidade de um hematoma epidural, tá? Isso aqui também a gente consegue avaliar através, né, do raio-x, né, porque pode ter um hematoma, né? No caso, seria uma lesão na região, né, do crânio também, da região cerebral, tá? Aqui uma foto que eu deixei para vocês, representando, né, uma fratura linear, tá? Ela pode estar ali rachada ou trincada, porém não tem um afundamento, tá? Dessa área. Agora, o afundamento craniano, né, pode não ser uma emergência cirúrgica, dependendo da lesão, né, cerebral, mas devido ao risco, né, de sequelas graves e crises convulsivas de difícil controle, né, geralmente o tratamento é cirúrgico com a retirada e elevação dos fragmentos ósseos, tá? O problema, né, de ter esse afundamento craniano é principalmente a lesão, né, a região cerebral, tá? Ou a região encefálica, né?
Porque quando se tem um afundamento, a gente acaba estando mais próximo, né, esse crânio ou o ósseo, né, os ossos craniano, ele vai estar mais próximo com a região do encéfalo, tá? E quando isso acontece, né, quando tem esse afundamento, pode ter fragmentos ósseos, né? E esses fragmentos podem passar essas barreiras, né, no caso as proteções das meninges, né, passando essas barreiras, ele pode ir de encontro diretamente ao encéfalo, tá? E quando isso acontece, vai causar lesões, podendo causar sequelas graves para esses pacientes. Então, quando se tem, né, esse afundamento craniano, né, geralmente vai ser tratamento cirúrgico para fazer a retirada desses fragmentos ósseos, né, para diminuir o risco, né, com o risco de contato diretamente com a região cerebral, tá? Aqui também eu deixei foto de um TC, né, no caso de uma tomografia, né, computadorizada, onde estava mostrando aqui para vocês a região com fratura linear, né, e também afundamento craniano, tá? E a fratura, né, de crânio aberta é havendo comunicação direta entre o scalp lacerado, né, e a substância cerebral, tá? Essa condição ela é diagnosticada por tecido cerebral visível ou perda, né, de líquido cefalorraquidiano, tá? Exigindo tratamento cirúrgico, normalmente de forma imediata. Então, quando se tem, né, fratura de crânio aberta, né, ela é considerada quando se tem no caso, a massa, né, ou a substância cerebral exposta, tá? Então, você acaba vendo a massa cerebral, né, fora do crânio, né? Pode acontecer muito em graves acidentes, né, automobilísticos, tá? O paciente acaba batendo a cabeça, né, sofrendo um traumatismo na região do crânio e acaba tendo uma abertura desse crânio, né, e também da pele que acaba protegendo, né, a região do crânio. Quando isso acontece, né, tem a exposição, né, desse tecido cerebral, tá? Aqui tem uma foto, né, onde tem a exposição. Esse paciente, com certeza, ele vai ter graves consequências, né, graves sequelas devido a isso, né, ele teve perda, né, de tecido cerebral, tá? Então, alguma área provavelmente vai ficar afetada por esse traumatismo, tá? E temos também a fratura de base de crânio. O diagnóstico clínico se baseia na perda do líquido, né, cefalorraquidiano, né, pelo ouvido, que se chama de otolicorreia, né, ou pelo nariz, que é o rinolicorreia. E também temos a equimose na região da retroauricular, né, sangue na membrana timpânica e equimose periorbitária, tá? Que é o sinal de olhos de guaxinim, tá? E quando a região dos olhos, né, ficam arroxeados, tá? Essa equimose na região da retroauricular é a região atrás da orelha, tá? O paciente ele pode apresentar, né, a região mais arroxeada atrás da orelha, tá? Então tem que ficar pacientes, né, com traumatismo crânio, né, crânioencefálico, tem que ficar de olho nesses pacientes porque eles podem apresentar esses sinais, tá? Principalmente os olhos de guaxinim, né, que é a região dos olhos arroxeado, e também essa região, né, retroauricular, ok? Aqui eu deixei uma foto para vocês representando, né, essa equimose retroauricular e também a equimose periorbitária, né, que é os olhos de guaxinim, tá? Então, esses pacientes têm que ficar bem atento a esses sinais, né, porque qualquer problema que tiver e ele apresentar esses sinais, tem as suas intervenções, né, os cuidados diferentes, tá? E nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais, né, sobre as lesões, né, cerebrais, o tipo de lesão, se é subdural, né, se é diretamente na região do encéfalo, como que se chama cada tipo, né, de lesão, tá? Então a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu espero que vocês estudem, né, vejam um pouquinho sobre esse assunto, tá? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês podem entrar em contato comigo, tá bom?
Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!